E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar mais uma vez sobre Michel Foucault, o meu filósofo favorito. E eu começo então lembrando você que eu tenho uma playlist sobre Foucault, já gravei bastante coisa sobre Foucault, então se você estiver enfrentando alguma dificuldade para ler, para interpretar Foucault, consulte essa playlist, que já tem uma soma relativamente grande de vídeos, e em cada vídeo eu procuro isolar algum conceito, alguma ideia, né? Eu tenho procurado fazer um trabalho quase que homeopático, né? Quer dizer, pegar questões e atacar uma questão por vez para poder facilitar esse trabalho de interpretação de Foucault. É claro que à medida que você for olhando os vídeos em conjunto, você vai perceber então que a gente vai formar algo bastante complexo e que o pensamento de Foucault está longe de ser essa simplificação que eu procuro fazer nos vídeos para poder encontrar uma forma mais didática da gente poder ser inserido no pensamento do Foucault. Uma coisa na qual eu tenho insistido bastante, nunca é demais lembrar mais uma vez, que eu tenho seguido a interpretação quase canônica hoje em dia, né, para quem lê Foucault, que ela foi estabelecida pelo filósofo compatriota de Foucault, né, o Gilles Deleuze, de interpretar ou de ler a obra do Foucault a partir de 3 eixos temáticos, né? A arqueologia do saber, a genealogia do poder e a ética do cuidado de si. Então, hoje eu quero falar sobre a coragem da verdade, que diz respeito ao terceiro Foucault, aquilo que o Foucault chamou de conjunto de técnicas de si. Então, já no seu curso, a hermenêutica do sujeito, ele começou a trabalhar genericamente as técnicas de si no mundo antigo, e depois, então, nos cursos seguintes, o governo de si e dos outros e a coragem da verdade, ele então se dedicou especificamente ao tema da parresia. Parresia, que é uma expressão grega, né, e que é traduzido por Foucault como a coragem da verdade. Então nós vamos explicar direitinho o que significa essa coragem da verdade. Começando então, o que é uma técnica de si? Então, no terceiro Foucault, nós encontramos aqui o que ele chama de técnicas de si. Uma técnica de si é uma ação que o próprio sujeito empreende sobre si com vistas a transformar a sua interioridade. Então, o Foucault, para explicar isso, ele nos conduz até o mundo da filosofia grega e romana, antigas, né? Então ele vai dizer, olha, um filósofo querendo ensinar filosofia para um discípulo iniciante que estava querendo ser iniciado no campo da filosofia, esse filósofo experiente vai prescrever algumas ações, e essas ações o Foucault vai chamar de técnicas de si. Por exemplo, então no estoicismo existia a meditação sobre a morte. Qual era o objetivo da meditação sobre a morte? Era exatamente diminuir o efeito que as pessoas tinham do medo de morrer. O exercício era simples, né? Quer dizer, você deveria pensar que, como você não sabe o que é a morte, por que você deve pensar que a morte seja algo ruim? Além disso, você deve pensar que quando você morrer, você já não vai ter como sentir nenhum efeito da morte porque você está morto. Então não tem por que se preocupar com a morte, né? Então esse tipo de meditação, esse tipo de reflexão tinha um objetivo eminentemente prático, que é o quê? Diminuir ou extinguir o medo de morrer. Então pensa que um sujeito medroso, especificamente com medo da morte, se dedica à meditação sobre a morte, e ao se dedicar sobre a morte, ele diminui ou extingue o medo da morte. Ou seja, foi operada ou foi operado no seu interior uma transformação. É isso que o Foucault chama de técnica de si, uma ação que o sujeito empreende sobre si de modo a se transformar em algo diferente. Então o Foucault, na hermenêutica do sujeito, abre o leque, analisa uma série de técnicas de si, e depois então, nos 2 últimos cursos que ele ministrou no Collège de France, ele passa exclusivamente a se dedicar a uma das técnicas de si, que é a que ele denomina de coragem da verdade. E o que é a coragem da verdade? Então Foucault vai novamente se voltar para a filosofia do mundo antigo. Ele naturalmente não vai
apenas se dedicar à filosofia, ele trabalha também com alguns textos literários, mas ele vai dar atenção maior à filosofia e vai dizer que existia tanto na filosofia grega antiga como na filosofia romana antiga uma prática que em grego significava parresia, ou em latim era libertas, que era uma prática que designava a coragem da verdade. E a coragem da verdade significava o seguinte: ela acontecia por excelência quando um sujeito de status inferior estava diante de um sujeito de status superior, status político e econômico superior, e esse sujeito de status inferior, ele se via numa situação de confrontar esse sujeito na escala social superior a ele. Então ele, ao invés de bajular essa pessoa, ele expressava aquilo que ele acreditava. E quando ele expressava aquilo que ele acreditava, ele se expunha conscientemente a um certo risco. No menor risco, perder a amizade dessa pessoa, no maior risco, perder a vida. Então vamos pensar no exemplo de Platão chamado a aconselhar um tirano. Então o Platão vai fazer críticas à tirania, e ao fazer críticas à tirania, ele se expõe ao risco de vida. Esse tirano pode não gostar daquilo que ouviu e pode condenar o Platão, ou poderia ter condenado Platão à morte. Então é isso que ele chama de coragem da verdade, que é a coragem de afirmar aquilo que você crê a despeito das circunstâncias adversas que eventualmente podem estar se aproximando de nós. Então o Foucault, na sua análise da parresia ou da coragem da verdade, ele passa pelo mundo antigo, ele vai desembocar inclusive na literatura bíblica. No último curso, na última aula, o Foucault trabalha alguns textos do Antigo Testamento, alguns textos do Novo Testamento, né? Lembrando que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, mas existe já no mundo antigo uma tradução para o grego. Então ele procurava ver de que modo essa tradução do hebraico para o grego estava utilizando o termo parresia no Antigo Testamento, e depois então ele fecha a questão discutindo essa prática no mundo do Novo Testamento. Ele pega uma meia dúzia de textos bíblicos para fazer algumas observações sobre o que isso significava no cânon do Novo Testamento. Naturalmente que eu fiquei encantado com essa questão, porque sou um estudioso de Foucault e sou também um estudioso do cristianismo antigo e um estudioso inclusive da literatura bíblica. Então eu comecei a construir um inventário dessas passagens. Achei que o trabalho do Foucault era um trabalho interrompido, que o Foucault tinha muito mais coisa para dizer e para fazer sobre o assunto. Então comecei a me debruçar sobre o tema da parresia no Novo Testamento e descobri que o substantivo parresia e a forma verbal parresiazomai aparece 40 vezes em todo o Novo Testamento. E outra coisa que eu percebi é que a gente poderia ver uma associação entre a prática da parresia, que era uma prática grega e romana, herdada no âmbito do cristianismo, com a prática do martírio. Quer dizer, um cristão, quando ele era confrontado publicamente acerca da sua fé, ele não podia dizer algo diferente daquilo que ele acreditava. E ele, estando diante de alguém hierarquicamente superior a ele se sentia no dever de continuar afirmando aquilo que ele acreditava, e por isso então muitos cristãos, não apenas por isso, mas também por isso muitos cristãos foram executados. Eu chamo a atenção para o fato de que tanto no âmbito da filosofia como do cristianismo antigo, um sujeito não podia negar aquilo que ele acreditava. Quer dizer, a verdade era constituída com base naquilo que o sujeito acreditava. Um sujeito preferia morrer a renegar aquilo que ele acreditava. Foi assim com Sócrates, foi assim com Jesus e foi assim com diversos cristãos do mundo antigo. Essa coerência entre aquilo que se acredita e aquilo que se diz é fundamental para um sujeito do mundo antigo. Foucault vai dizer naturalmente que a verdade vai se desconectar do campo da subjetividade e vai se tornar um problema externo, um problema epistemológico, e para isso, e para o Foucault isso era um problema muito sério. Mas o Foucault naturalmente estava interessado nas práticas que eram constituídas em torno da verdade, né? Esse era um tema perseguido por Foucault há muito tempo, e ele viu nesse estudo sobre a coragem da verdade mais uma expressão, mais uma das muitas formas
da verdade se constituir e mostrando que a verdade não tem substância. A verdade se constitui a partir de práticas distintas conforme o momento da história, e isso me parece uma coisa muito interessante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, não esqueça de deixar o seu like, naturalmente, se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, e diga de que maneira esse vídeo tem sido útil para você, para o seu trabalho pessoal, quem sabe, e deixa então a sua sugestão também de temas, tá bom? Eu espero que a gente se encontre em breve, mais uma vez. Um abraço e até lá!